graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre presente e também abundante na vida de todos os queridos. Amém? A igreja pode se sentar? Hoje os nossos pequeninos ficarão aqui, porque a mensagem de hoje nós vamos falar sobre família. E as crianças fazem parte, eu quero que elas ouçam também, juntamente com os seus pais. Então os pais fiquem com os seus pequenos, para que eles também prestem atenção na palavra do Senhor, na exortação do Senhor, na orientação do nosso Deus, que se encontra no livro de Efésios, que nós já lemos alguns versículos nesta noite. Livro de Efésios, nós lemos no capítulo 5, eu vou fazer a leitura no capítulo 3. De Efésios, do versículo 14 até o versículo 21. Efésios 3, 14 a 21. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, amados Pai. Rogamos ao Senhor, neste momento, a iluminação do Teu Santo Espírito. Rogamos ao Senhor que o Senhor, assim, cuide de cada um dos Teus servos, estes que estão aqui presentes, aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo, para que absolutamente nada atraia a sua atenção, desvie a sua atenção, fazendo assim, ó Pai, não compreender a Tua palavra. Mas que em nome de Jesus, os seus corações, os seus olhos, a atenção esteja voltado nesse instante para o Senhor e o Senhor somente, para a sua voz, para a sua palavra. E em tudo isso, nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, queridos irmãos, nós temos vivido os nossos dias, e quando digo nós como família, temos vivido os dias atuais numa luta constante, num embate constante, numa guerra constante, a nossa família com as circunstâncias deste mundo. Temos lutado para manter a nossa família firme, a nossa família unida e vivendo corretamente diante de Deus e diante dessa sociedade. Infelizmente, os casais estão sendo bombardeados por todos os lados, enfrentando grandes guerras para se manterem unidos. Infelizmente, os filhos estão sendo educados num padrão de desrespeito para com seus pais. Deveriam ser o contrário, não é verdade? Mas é o padrão que nós temos visto na educação dos filhos hoje. Parece que estão ensinando os filhos a desrespeitarem e desonrarem os seus pais. Crianças, jovens, adultos estão cada vez mais atolados numa série de vícios que cada vez mais têm alastrado em meio às famílias e tornando cada um destes vícios como práticas comuns e práticas aceitáveis nos nossos dias. Infelizmente, a onda de promiscuidade sexual que resultou da revolução sexual atira contra o coração da família, a essência da família. O relacionamento de uma só carne, que é essa essência, fiel de ambos os lados, entre marido e mulher. Hoje já não mais, hoje tem casais que têm os seus relacionamentos abertos,
onde marido pode ter outros relacionamentos, onde mulheres podem ter outros relacionamentos sem haver dificuldade nenhum no casal ou na vida de casal. A homossexualidade promete redefinir o próprio conceito do que é família. A identidade de gênero quer destruir o padrão, não de família, mas de ser humano, não mais apenas um padrão de sexualidade. O divórcio em abundância tem tornado impossível uma criança ter a certeza que o seu lar ficará unido quando ele for jovem. Ver os seus pais envelhecerem juntos. Os movimentos dos direitos da criança, da paternidade social, discutem que as crianças devem ser cuidadas pelo Estado e então enfiam as crianças em escolas o dia inteiro. O aborto, o suicídio, a eutanásia tem grandes implicações na vida da família que cada vez mais tem se alastrado e muitos defendido estes direitos. A mídia do entretenimento, o sistema educacional, o Estado, parece que todos estão juntos numa luta contra a família. A família tradicional. Ao todo, é um monte de forças que tem se juntado para destruir com o padrão de Deus para as nossas famílias. Paulo aqui, ele escreve para seus irmãos, e no versículo 15 e 16 do capítulo 5 de Efésios, Paulo vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo escreveu aos Efésios, meus irmãos, há 2000 anos atrás, e os dias já eram maus. Imagine os dias que nós enfrentamos hoje. Quanto pior for o ambiente que o cristão ele estiver inserido, quanto pior for o ambiente da sociedade em que nós estamos inseridos, se torna cada vez mais necessário, meus amados irmãos, tomar cuidado e sermos cada vez mais fortes com o serviço ao Senhor, ou como servos do Senhor, ou como nós servimos ao Senhor. Nos nossos tempos, nos tempos modernos, os cristãos têm a ideia de que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui que os dias são maus, nos tempos modernos. Não, os dias já eram maus e continuam sendo, e cada vez pior. Infelizmente, todas as direções que a cultura tem lidado, tem influenciado a família, ela tem procurado destruir com esse padrão, e quanto à nossa fé, tem procurado também desqualificar a nossa fé. A pessoa que leva a sério, meus amados irmãos, o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, ele não pode evitar de estar preocupado com o futuro. Porque o que nós estamos vivendo hoje, o nosso relacionamento com Cristo e os inimigos que estão ao nosso redor, as nossas famílias e os inimigos que nos cercam, devem nos preocupar e devem nos fazer tomar algumas atitudes e algumas decisões. Os desafios para as nossas famílias, os desafios modernos, são tão mortíferos como reais. Não é um conto de fadas, não é uma historinha. Quando nós falamos de certos princípios que o mundo tem atacado, é real, é verdade. Não é uma teoria da conspiração que alguns querem destruir com a família, é real a busca pela destruição da família no padrão que a conhecemos. Certo autor diz que Efésios é uma epístola para todos, judeus, tanto gentios, marido, esposa, pais, filhos, mestres e servos. Aqui esse autor citando, principalmente quando Paulo, no capítulo 5, fala dessas descrições, e ele diz que era a mente e a vontade de Deus nos dias de Paulo, é a voz de inspiração em nossos dias, e é uma epístola de apelo e aplicação em todos os tempos.
Quando Paulo escreve esta epístola e quando nós olhamos os princípios que Paulo escreve aqui, escrevendo para gentios também, quando ele vai olhar para um povo que talvez o padrão de família daquele povo não era o padrão que Deus requeria. O padrão de serviço, de adoração não era o mesmo. O padrão de servo, ou o conceito de servo não era o mesmo. Então Paulo ele faz um apanhado geral de como proceder na sua vida diária, na sua vida como marido, como esposa, como pai, como filho, como empregado, como patrão. É a aplicação dos princípios de Deus para todos nós que somos servos dele em todas as áreas da nossa vida. Paulo, quando escreve esta carta, pela sua declaração, ele diz que ele estava preso. Quando no capítulo 3, versículo 1, ele diz que era prisioneiro. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. É possível que Efésios foi escrito durante a primeira vez que Paulo foi preso. Esta primeira prisão de Paulo foi uma prisão domiciliar. Ele não podia sair da sua casa, mas ele podia receber visitas, inclusive. Ele escrevia uma carta e enviavam estas cartas também. Nessa carta, Paulo vai se dirigir aos membros desta igreja de Éfeso, a gentios, que possivelmente eram recém-convertidos e com algumas práticas na sua vida ainda, e conceitos, inclusive, da sua vida diária. E então ele escreve para desenvolver uma espiritualidade, desenvolver um testemunho daqueles que já eram membros da igreja. Paulo não estava escrevendo para descrentes, mas para membros desta igreja. E o seu principal propósito é ajudar estes novos convertidos a crescerem nesse conhecimento espiritual. De fato, como eu agora tenho que servir ao Senhor? Como marido, como eu tenho que servir ao Senhor? E esposa, agora eu vim de um povo que o meu marido tem 2 esposas. E agora? Eu venho de um povo que tem a poligamia. E agora? Como eu ajo? Mantenho as 2 mulheres? Eu venho de um povo que procura dar jeitinho em todas as coisas, né, como um bom brasileiro. E agora, nos meus negócios, eu tenho que continuar dando jeitinho? Eu venho de um povo que explora os seus servos. Mas e agora, como cristão? Como é que eu tenho que agir com os meus funcionários? Eu sou de um povo que enrola no trabalho, engana o patrão, faz coisa errada lá. E agora? Como é que eu tenho que agir na minha profissão? Então Paulo tinha esse propósito para instruir esta igreja, esses irmãos recém-convertidos, promovendo uma unidade naquela igreja, uma união naquela igreja, entre aqueles irmãos e em relação ao mundo. E incentivar também aqueles irmãos a resistirem aos poderes do mal e à influência negativa do mundo. Meus amados irmãos, os mesmos princípios que Paulo aqui ele vem ensinar à igreja de Efésios, são princípios que nunca ficaram para trás. São princípios que permanecem e que nós, como família do Senhor Jesus, também devemos buscar vivê-los. Se como famílias nós amamos verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, se nós verdadeiramente nos entregamos ao Senhor Jesus e se servimos a esse Deus de modo agradável, com reverência, com santo temor, como Hebreus vai dizer, nós vamos encontrar o necessário para enfrentarmos essas lutas e essas dificuldades, olhando para esses princípios. Para espantar, muitas vezes, a doença espiritual que está dentro dos nossos lares ou dentro dos nossos próprios corações e que traz destruição para a família. Uma família precisa de um sistema imunológico, precisa de um remédio. E o sistema imunológico que Deus nos oferece é que as famílias precisam ser fortalecidas no dia a dia, no processo de servi-lo. Nós só conseguiremos enfrentar os embates, as lutas e as guerras que o mundo traz para nós, se diariamente nós procurarmos servir ao Senhor. E ser um processo constante, não de vez em quando,
não esporadicamente, não por temporadas, mas constantemente. E à luz desse texto que nós acabamos de ler, se de fato nós queremos que as nossas famílias enfrentem esses desafios atuais, nós precisamos servir a Deus. E o primeiro princípio aqui que eu quero destacar para os irmãos é que servir a Deus é o que fortalece a nossa fé. Nós precisamos buscar servir a Deus. O versículo 14 e 15 do capítulo 3 que nós lemos de Efésios, diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, eu sirvo ao Senhor, eu me coloco diante de Deus, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Agora o 17, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A maioria das ameaças modernas que nós temos enfrentado nos nossos dias, que as nossas famílias têm enfrentado, surgem de uma filosofia humanista, meus queridos, que não creem em Deus. A maioria das lutas que nós temos enfrentado são com pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo e nem no padrão de Deus, porque ele não crê no próprio Deus. Então, como é que nós enfrentamos essas filosofias e vãs filosofias? Firmando cada vez mais a nossa fé, crendo com mais segurança nos princípios que Deus tem para a nossa vida. Quando nós olhamos dessas filosofias vãs do feminismo que querem atacar a igreja, é exatamente isso, são pessoas que não creem no princípio de Deus da submissão da mulher. São pessoas que não estão preocupadas com seguir o princípio de Deus. E como é que a gente faz então? Libera, está tudo bem, nós vivemos na modernidade, hoje são outros tempos, para que ser submissa ao homem? Mas a Bíblia não mudou, a Bíblia não reconsiderou isso. Pelo contrário, Paulo aqui repete esse princípio, no capítulo 5 que nós lemos. Se nós queremos vencer a influência do paganismo, do ateísmo e dessas filosofias humanistas, firme cada vez mais a sua fé. Se ponha de joelho diante de Deus. Coloque a sua família diante de Deus. A família que foi tomada, o nome de Deus, que você crê no Senhor Jesus. E pela fé nesse Senhor Jesus, lute com estas armas. A fé que é realmente de Deus, a confiança que nele temos pessoalmente, é essencial para nós enfrentarmos essas lutas. Servir a Deus, sem dúvida alguma, vai ajudar você a enfrentar, ajudar a sua família a enfrentar os desafios atuais. Porque servindo a Deus, você firma cada vez mais a sua fé em Deus e nos princípios desse Deus. Muito tempo atrás, não é verdade? Ali no período de Paulo também, João, ele escreve: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Se nós queremos vencer o mundo, os princípios do mundo, as artimanhas do mundo, os valores do mundo, você precisa exercitar a sua fé. Crer cada vez mais. Quanto mais alguém diz que os dias são outros, que os princípios mudaram e que esses princípios dados por Deus já ficou para trás, você diz: não, eu continuo crendo nele e vou continuar vivendo sobre esses princípios. Recebemos a fé, meus amados, do próprio Deus. Não é isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, nessa carta também no capítulo 2, ele vai dizer no versículo 8: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Quem é que nos dá? É Deus, é dom de Deus. Louvado seja o Senhor, porque nós temos essa fé em nosso coração. Se você tem essa fé no coração, pratique esta fé, porque somente praticando ela é que você vencerá todas as dificuldades. E como você vai praticar ela? Servindo ao Senhor. Se você é cristão, se você recebeu essa fé, fortifique-se nela e cresça nela. E o desenvolvimento e fortalecimento da nossa fé, sabe onde está?
no processo diário de servir a Deus. Não é um processo semanal, não. Não é um processo dominical, não. É no processo diário de servir a Deus. É aí que nossa fé é firmada. É aí que a nossa fé cresce. É aí que a nossa fé desenvolve. Ou você acha que a sua fé vai desenvolver e você terá força suficiente para enfrentar esses grandes inimigos vindo na igreja 1 hora na semana? Orando quando está no culto. Não vai acontecer. Eu te digo com certeza, não vai acontecer. Se você vive dessa forma, você ainda está extremamente fraco. A sua fé é débil. Porque uma fé forte não sobrevive com Deus 1 hora na semana. É esse processo diário de servir a Deus da melhor maneira possível, de acordo com a palavra do Senhor, é que vai fortalecer a nossa fé. E nos colocamos diante de joelho para que isso aconteça. Você quer que a sua família vença todos esses desafios que temos de fato à nossa frente, nos nossos dias? Sirva ao Senhor. Sabe por quê? Porque servir ao Senhor é o que fortalece a nossa fé. Um segundo princípio que Paulo traz aqui é que servir a Deus é o que constrói o caráter genuíno da pessoa interior. No versículo 16 diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Um dos maiores perigos, meus queridos irmãos, que as nossas famílias têm enfrentado hoje, são aqueles que têm atacado o nosso ser interior, o nosso íntimo, a nossa própria natureza como seres criados à imagem de Deus. Para nós fomos criados por Deus, homem e mulher fomos criados, homem e mulher Deus ajuntou, homem e mulher formam a família, homem e mulher têm os seus filhos. É a essência da criação do ser humano. Só que o grande problema é que o inimigo tem atacado de tal forma esses princípios, que são essenciais, que muitas vezes as pessoas têm recebido-os e já não têm enxergado mais esses princípios como verdade de Deus, como seres criados essa imagem e semelhança de Deus, e vai deixando esses princípios de lado. Como você foi formado? O inimigo tenta arrancar de você o que você tem de essência na sua vida. Como você foi transformado, salvo por Cristo? O inimigo tem tentado arrancar do seu coração esse princípio da salvação pela graça e pela graça somente. Como você tem vivido de forma íntima e pessoal com Deus? O inimigo tem tentado arrancar este relacionamento seu íntimo com Deus. A força que requer para lidar com esses perigos é a força de um caráter profundo e piedoso diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo ora aos seus irmãos, dizendo para que eles fossem fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, no nosso ser interior. Porque nós sabemos que, como cristãos, nós temos o Espírito Santo em nós, não é verdade? E é Ele que gera em nós arrependimento, é Ele que gera em nós a verdade da palavra de Deus, é Ele que toca em nós e diz: opa, você está no caminho errado. É Ele que diz: esse é o caminho certo. É Ele que molda o nosso ser e os princípios de Deus e diz: creia nisso, isso é verdade. Ah, mas o mundo está dizendo outra coisa, mas é isso que Deus está dizendo. Esse é o nosso ser interior. É o Espírito Santo trabalhando em nós. E sabe como nós venceremos isso que tem nos atingido e afligido e tentando nos transformar de dentro para fora? Com o poder do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Com o poder do Espírito Santo no seu coração, no homem interior, no seu ser. E aí tudo que você for ou viver,
tudo que você tomar de atitude, tudo que você vai falar, vai ser conforme esse homem interior transformado. E você não receberá e não aceitará nenhuma oferta do diabo, por mais atraente que ela seja. Você não venderá, como há uma expressão que diz aí, a sua alma por benesses do inimigo, porque a sua alma já é de Cristo. O seu ser interior já foi transformado e o Espírito Santo ocupa o seu ser interior e o conduz. Meus amados irmãos, para sermos fortalecidos nesse nosso caráter interior, assim como os seus músculos, o seu caráter interior também é fortalecido não descansando numa poltrona, não ficando no seu sofá, não assistindo televisão. Não vai fortalecer o seu ser e o seu caráter interior desse jeito. Assim como não vai fortalecer o seu ser, seus músculos, se você não pegar peso. Se você não fizer exercícios. Ele é desenvolvido no trabalho ativo de servir a Deus. O seu caráter interior, a sua vida cristã será fortalecida se você servir a Deus. As famílias de hoje, que esperam sobreviver a tudo isso que está passando, irão precisar muito mais do que uma força física, do que uma força superficial, daqueles que muitas vezes apenas falam do Senhor, mas não vivem com o Senhor. Nós precisamos do verdadeiro caráter do serviço do Senhor, e que vem do serviço diário e genuíno do Senhor. E nós alcançaremos através da instrução do Espírito Santo. Se nós queremos vencer todas essas influências que o mundo tem jogado à nossa frente, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito que nos conduz a uma vida reta, moral e espiritualmente correta. Meus amados, sabe o que nós devemos fazer para vencer essa luta? Sabe o que você deve fazer? Atacar com o fruto do Espírito. Se você quer de fato sair vitorioso dessas vãs filosofias, ataque com o fruto do Espírito. No nosso homem interior nós temos o Espírito Santo do Senhor. E aí você ficará livres desses inimigos tentando te destruir a sua casa. E um dos grandes inimigos interiores um dos grandes inimigos que temos é, inclusive, o homem interior. A carne, nós mesmos, os nossos desejos. Ataque eles com o fruto do Espírito. E você conhece bem o seu coração e os seus desejos. Quanto ao fruto do Espírito, Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer que é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E, inclusive, Paulo vai dizer que contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há inimigo que tenha vitória. Contra estas coisas não há vã filosofia que vai nos desviar da verdade de Deus. Fruto do Espírito, nossa melhor arma para enfrentarmos vida diária, constante, insistentemente. Meus queridos irmãos, eu creio que quando você começa a levar seus filhos para a escola, bem pequenininho, a primeira vez que ele chega ali na escola, talvez por causa de algum entusiasmo, ele até vai e entra. No segundo dia ele não quer voltar. Aí você insiste, leva ele e deixa na escola, mesmo ele entrando na escola chorando e berrando. E passa talvez uma semana desse jeito, um mês, quem sabe. E você insistiu. Aí ele acostuma. Mas de vez em quando ainda tem alguma crise ali no meio do semestre, no segundo semestre. Ah, eu não quero ir hoje. Você vai. E você faz isso porque você quer ter o seu filho intelectualmente formado e profissionalmente qualificado. Não é verdade? Você insiste, você não abre mão, de jeito algum. Mas se você faz isso com seus filhos, para que eles tenham esta formação intelectual,
Por que você não faz a mesma coisa para seus filhos terem a formação espiritual? Trazendo ele constantemente à igreja, orando com ele constantemente, lendo a Bíblia com ele todos os dias. E olha que a igreja nem são todos os dias. E mesmo assim, quando aparecem aquelas crisezinhas de pré-adolescente e adolescente, não vou para a igreja, não vou. Aí, além de você não levá-lo, ainda você fica junto com ele dentro de casa. Você insiste com seu filho para ir à escola porque não quer vê-lo desqualificado profissionalmente, lá no futuro. Mas para você está tudo bem ver seus filhos desqualificados espiritualmente. Está tudo tranquilo? Eu acho que os valores precisam mudar. Nós, como cristãos, tendo o Espírito Santo no nosso coração, sabendo dos princípios de Deus, os nossos valores para as nossas famílias precisam mudar. Eu tenho certeza para a vida de muitas pessoas que se diante de um filho jovem, onde ele faz um vestibular numa faculdade federal de medicina, que é terrivelmente difícil de passar, e ele passa. E no mesmo instante que ele recebe a notícia que foi aprovado, Deus o chama para ser um missionário. Você fará de tudo para de convencê-lo a deixar essa ideia de lado, de ser um missionário. Por quê? Nossos princípios estão tortos. Não são princípios que são guiados pelo Espírito Santo. E não há valor maior do que poder servir ao Senhor e, inclusive, servir como ministro da sua palavra. Mas há um terceiro princípio que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, se nós queremos enfrentar esses desafios atuais, meus queridos irmãos. Nós precisamos servir a Deus, porque servir a Deus torna os relacionamentos cada vez mais profundos entre a família, entre os membros da família. No versículo 18 e 19, Paulo diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos, se a sua família serve ao Senhor Jesus Cristo, ela está aqui inserida. Para quê? Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade? E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Uma das coisas que os relacionamentos familiares, eles não acontecem como qualquer outro relacionamento, com pessoas separadas, com pessoas longe, isoladas, mas os relacionamentos só acontecem juntos, não acontecem sozinhos. E se nós queremos desenvolver o relacionamento um com o outro, nós precisamos que as partes integrantes neste relacionamento estejam com um relacionamento profundo com Deus em primeiro lugar. Quando nós fazemos um casamento, e que ali o noivo e a noiva vão fazer as suas promessas, fazendo aliança um com o outro, se eles não tiverem feito aliança em primeiro lugar, uma aliança real e verdadeira com Deus, aquele compromisso um com o outro se desfará ao longo do tempo. Porque é conhecendo mais e profundamente a Deus, é que nós conheceremos mais e profundamente o ser humano a quem nós nos relacionamos. Sabe por quê? Porque você começa a conhecer mais e cada vez mais a você mesmo. Falamos nesta semana no discipulado sobre essa questão do conhecimento de Deus, e uma das expressões que eu usei foi exatamente esta. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Quanto mais percebemos que Deus é poderoso, nós percebemos que somos miseráveis. Quanto mais percebemos o tamanho do amor de Deus, nós percebemos que o nosso amor é medíocre.
Quanto mais percebemos a misericórdia de Deus, nós falamos quão miseráveis nós somos. Quanto mais profundo o seu relacionamento com Deus, mais profundo será o seu relacionamento com o próximo. Por isso é que você precisa amar a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Só depois você de fato terá condições de amar o seu próximo. Como? A você mesmo. E se você ama desta forma, você terá um relacionamento profundo. Não superficial, com falta de perdão, com falta de diálogo, com falta de paz e amor. Nós somos carrascos em perdoar, mas exigimos do outro um amor imensurável para nos perdoar. Mas se nós entendemos de fato essa verdade, quando o outro falhar conosco, nós teremos a expressão do perdão necessária e não cobraremos do outro mais do que nós mesmos poderíamos oferecer. Servir a Deus, viver sob a direção de Deus, torna o nosso relacionamento um com o outro mais profundo, porque nós conheceremos mais a Deus, nós conheceremos profundamente, porque compreenderemos com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conheceremos intimamente e profundamente o amor de Cristo em nós. E então aplicaremos este amor na vida de outras pessoas. Meus amados, o que é verdadeiro na igreja não é menos verdadeiro na vida da família, porque a força, segundo Paulo escrevendo aos Efésios também no capítulo 4, versículo 16, diz que a força vem segundo a justa cooperação de cada parte. A força de uma família não vem só do marido. A força de uma família não vem só da esposa. A força da família não vem só dos pais. A força da família não vem só dos filhos. A força da família vem segundo a cooperação de cada uma das partes. Os pais estão vivendo seguros diante de Cristo. Veem o seu filho vivendo uma miséria. Aqueles pais estão enfraquecidos, porque o seu coração está angustiado. E por mais fé que tenha no Senhor e dobre o seu joelho diante do Senhor e ora, ele lamenta muitas vezes por ver a condição dos seus filhos. A família está debilitada e nada melhor do que ver toda a família servindo ao Senhor. A força está ali. Parece Jornada nas Estrelas, né? A força está com você. Não é? A força só estará conosco se de fato todos nós, membros da família, enfrentarmos essas lutas juntos, unidos. E a gente só conseguirá isso quando a gente conhecer mais um ao outro. Deixar de ter relacionamentos superficiais. E se queremos ter relacionamentos profundos, comece a ter relacionamento profundo com Deus em primeiro lugar. Sirva a Deus de forma profunda. A força, meus queridos, de conviver com pessoas tão diferentes de nós, de enfrentarmos problemas juntos, mesmo que talvez não fosse nem a minha opção pessoal, mas é uma necessidade da família e do todo, você vai lá e enfrenta junto. Essa força, ela só vem quando nós estamos no Senhor. A força de perdoar, mesmo às vezes diante de ofensas graves. Essa força só vem quando nós estamos firmes servindo ao Senhor. A força de lutar lado a lado, de levantar o que está caído, mesmo às vezes olhando para uma situação que parece impossível de vencer, como uma doença crônica, ou num leito de enfermidade. Essa força só vem se nós estivermos servindo e servindo de verdade ao Senhor. Você quer que a sua família vença os obstáculos atuais? Sirva ao Senhor. Constante, diariamente. Mas há um quarto lugar, um quarto princípio que Paulo traz aqui para nós, que servir ao Senhor nos dá coragem. O versículo 20 e 21 diz assim: ora,
Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, é o Deus que você serve. Ele é poderoso. Por que você teme? Por que você tem medo de enfrentar as lutas? Quando muitas vezes, em certas ocasiões, nós tememos. O Deus que você serve é poderoso e faz muito mais do que você nem sabe que Ele vai fazer. Quando você olha para uma situação terrível, você se debilita e diz: ai, Senhor, não tem solução. Não se esqueça que você serve a um Deus todo-poderoso, que pode fazer infinitamente mais do tudo que você pensou que Ele poderia fazer. Deus, quando nós servimos a Deus, o poder de Deus opera em nossas vidas de tal forma que nós não temeremos mal nenhum. O que o salmista no Salmo 23 diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. É o poder de Deus que opera em nós. Servir a Deus te dá coragem. Paulo encorajou os irmãos quando escreveu aos Coríntios, dizendo: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A família, meus amados irmãos, que vive piedosamente, servindo ao Senhor, que sobrevive ainda hoje a essa cultura moderna, a essa cultura que tenta destruir a família, ela supera no Senhor. Ela supera somente no Senhor, não de forma covarde, mas corajosamente, e ela supera todo o mal. Ela corajosamente se posiciona pelo que é verdadeiro e bom. Uma das coisas que nós temos enfrentado lutas e grandes lutas nas nossas famílias, porque constantemente, a cada ano que passa, o inimigo tem trazido novas ideologias, que parece que a gente diz assim: mas essa agora? Achei que já tinham inventado de tudo. Mas não se esqueça que o inimigo, ele é astuto. E uma das, muitas vezes, visão errônea que nós temos, é que quando nós olhamos para a influência do diabo, inclusive quando nós olhamos a influência da serpente lá desde o Éden para destruir a família, nós pensamos que a influência dela foi só lá no Éden. Acabou com a família, o pecado veio para o mundo e agora ela está sossegadona. Não está fazendo mais nada para atingir as famílias. O inimigo é ardio, é astuto. Inclusive ontem, numa palestra no nosso encontro da Federação de SAF, a psicóloga Paula, ela falava sobre essa questão e o tema da palestra é Por que a mente mente para a gente? Sugestivo, inclusive. E aí, numa das citações dela, ela fez a citação de Camilo Castelo Branco. E como ela achou extraordinário, eu também achei a citação deste homem. Quando na sua citação, vou ver se eu lembro aqui, se eu não lembrar, os irmãos estiveram lá, vai lembrar. A inexorável serpente do Éden ainda continua nos nossos dias, mais ou menos isso, a assobiar nos ouvidos da eterna Eva. Ainda tem, se eu não me engano, assobiado aos ouvidos da eterna Eva. A inexorável serpente do Éden ainda tem assobiado aos ouvidos da eterna Eva. O que esse autor quer dizer? Que o diabo não parou. O diabo continua influenciando, continua soprando mentiras nos nossos ouvidos, como fez com Eva. Ele não descansa jamais.
E nós precisamos deixar isso de lado, deixar esse sussurro de lado, e por mais que todo mundo esteja fazendo, nós precisamos dizer não. Que a influência seja na grande maioria da sociedade. Nós, como servos do Senhor, temos que dizer não. Precisamos ter coragem de dizer não. Precisamos dizer não às escolas dos nossos filhos, que querem influenciá-los a participarem de carnaval, de festas pagãs, de Halloween, e dizer, ele não vai participar. Ah, então ele não pode ficar nessa escola? Sem problema, tchau, eu vou encontrar uma escola que vai aceitá-lo. Nós precisamos ter coragem de enfrentar isso, meus irmãos. De lutar contra um padrão familiar distorcido. Enquanto todos estão dizendo, grandes empresas vão colocar que toda forma de amor é viável. E vocês viram nos Dia das Mães as propagandas que passaram por aí. A Natura é uma dessas empresas terríveis, que em todas as suas propagandas, principalmente em dia de pai e mãe, faz isso, descaradamente. Você vai dizer, não, família é homem e mulher, que geram filhos. A gente precisa ter coragem de dizer não todas a essas filosofias miseráveis. E dizer que menino usa azul e menina usa rosa. Não é assim? Toda a discussão que deu por causa dessas cores. A gente precisa ter coragem de dizer isso. Porque se você quer vencer o que o mundo tem oferecido à sua família, você precisa servir ao Senhor. E só servindo ao Senhor, você terá a condição e a capacidade de dizer não a tudo isso. E terá coragem, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que o mundo nos oferece, do que nós pensamos, ele vai operar em nossas vidas, sustentando a nossa casa e a nossa família. A coragem do qual as nossas famílias precisam hoje em dia é quando nós, de fato, vivemos uma verdade no nosso coração de Jesus presente nela. Quando Jesus está presente na sua casa, eu tenho certeza absoluta que você terá coragem suficiente para lutar pelo seu relacionamento, lutar pelos seus filhos, lutar pelo padrão de Deus que Ele certamente deixou para nós. Essa é a realidade que nós queremos viver, essa é a realidade que as famílias de Cristo vivem. Quando nós fizermos assim, as nossas vidas terão um tipo de poder que o diabo foge. Que nós resistiremos ao diabo e aos assobios constantes nos nossos ouvidos. E nós precisamos ter coragem. Lembra dos 3 amigos de Daniel? Quando lá, chegando à fogueira, é o seguinte, você tem que me adorar. Tem que adorar aqui o imperador. Ele vai dizer, ó Nabucodonosor, quando a isto não necessitais te responder. Eu não vou nem dar resposta para você. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. É essa a coragem que nós precisamos ter. Não é agir com fraqueza e com medo. É essa família que a gente defende. São as nossas famílias. E é o padrão de Deus para as nossas famílias que nós nos colocamos quando fizemos aliança com Ele. Meus amados irmãos, nós precisamos lutar com todas as nossas forças para proteger as nossas famílias. Mas será em vão todo o desprendimento de toda a nossa força se o Senhor não estiver conosco. Não há atalho. Sem os recursos que são fortalecidos desta maneira, realmente não há nada e absolutamente nada que possamos fazer para proteger a nossa família. Sirva ao Senhor. O que podemos fazer para enfrentar esses desafios? Sirva ao Senhor fielmente com a sua família.
Talvez seja uma ideia tão simples, né? Dizer para a igreja, sirva ao Senhor. Pois é, porque talvez você não esteja servindo como deveria. Servir a Deus sempre tem sido a melhor maneira de nos manter fortes espiritualmente e sobrevivermos a todos os ataques do inimigo e dessa cultura que nós vivemos. Quanto tempo seu filho passa sendo formado e capacitado por uma tela? Seja ela de um celular, seja ela de um computador, seja ela de uma televisão. Quanto tempo? Você já anotou? Você já calculou no dia quanto tempo seu filho está sendo formado e capacitado por essa tela? E quando você perceber isso, eu quero deixar essa tarefa para vocês que têm filhos, sejam crianças, adolescentes ou jovens. Mas não só filhos, você como pai, você como mãe, faça uma avaliação. De quanto tempo você passou no dia em frente a uma tela e ela está te formando ou deformando? E quando você tiver esse tempo, olhe em detrimento do tempo que você gasta, de quanto tempo você passa com a sua família, de quanto tempo você passa com os seus filhos, de quanto tempo você gasta formando-os moralmente e espiritualmente, quantas palavras você fala que está capacitando esse seu filho. Qual é a sua dedicação de investimento para que a sua fé e a fé da sua família fortaleça? Ou seja, quanto eu gasto de tempo e de recursos? Quando você matricula a sua criança na escola, lá vem uma lista de material escolar. Dentre essas listas tem tantas coisas desnecessárias, mas tem ali o material, livros e cadernos. E você prontamente tem que sair correndo, início do ano, dinheiro escasso, porque pagou IPTU, pagou IPVA, pagou não sei o quê, isso e aquilo, gastou com Natal, com Ano Novo, com tudo, tem que comprar a lista. E você dá um jeito e compra. Agora veja quanto de dinheiro você já gastou comprando Bíblia, livro, mesmo que seja quadrinhos para criança, brinquedos, seja um quebra-cabeça bíblico, uma palavra-chave, ou qualquer coisa para o seu filho. Ou para você mesmo. Se você pôr isso no papel, eu acho que você vai rasgar suas vestes, pôr um pano de saco, jogar cinza na cabeça e deitar no chão. Igual os servos do passado faziam quando via a miséria do seu coração. Como é que nós vamos vencer tudo que o mundo e as armadilhas, os ataques, os dardos inflamados do inimigo e deste mundo, se nós não estamos servindo a Deus com as nossas famílias? Pense nisso. Avalie essa semana. Esse mês de maio, nós comemoramos o mês da família. Hoje de manhã tivemos a comemoração das crianças, pelo Dia das Mães. E vocês, filhos, agradeçam a Deus que passam o Dia das Mães com as suas mães. Nos meus 47 anos de vida, eu devo ter passado o Dia das Mães com a minha mãe uns 17 anos, no máximo, talvez uns 15. Porque muito cedo eu saí até para estudar fora e fiquei longe dos meus pais. E os filhos hoje passam junto e não valorizam nada, não é? Sirva ao Senhor com a sua família. Isso te capacitará a vencer todos os desafios atuais. E não pensem que já chegou ao fim da propaganda do diabo, porque ele tem o marketing do inferno, é uma coisa extraordinária. É extraordinário. Porque quando você pensa que já viu de tudo, aparece sempre algo mais. Mas tudo que já apareceu e todo algo mais que vai aparecer, nós venceremos, servindo
ao Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, amados irmãos, e louvar ao nosso Deus, consagrando assim a nossa família, a nossa casa, a nossa vida ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo.